Olá, pessoal! Hoje não é domingo, mas é dia de festa. 7 de setembro. 7 de setembro de 2021, né? Após um ano e meio de pandemia, no qual o começo foi muito caótico, cheio de polêmicas, mas que continuam, né? Essas polêmicas estão bem atiçadas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a Revolução Solar do Brasil. Mas eu não costumo olhar só a Revolução Solar, eu costumo olhar o mapa do Brasil, que eu considero como sendo dia 7 de setembro de 1822, que era um sábado, e o horário 16:08, mas eu já usei no passado 16:20, tem gente que até usa um horário um pouquinho mais adiantado, e se for muito adiantado, tipo 17 horas, aí o ascendente do Brasil até mudaria, né, para peixes. Mas para mim, o ascendente do Brasil em aquário faz muito sentido, porque assim, eu vejo assim, a diversidade, a capacidade de acolher todo mundo, a diversidade de povos que chegaram e colonizaram esse país. E o Brasil sempre foi visto como o país do futuro, pelo menos como eu, italiana e europeia, vinda de um país que sofreu guerra, né? Então, a gente via o Brasil como uma esperança. Quando eu era criança, tinha uma pessoa que morava no Brasil e que morava na minha rua, e quando ele voltava para visitar a família, a rua inteira ele fazia festa e perguntava como era, ele só falava maravilhas. Então, ele tinha assim essa aura de Brasil, país do futuro. Por isso que para mim o ascendente aquário faz muito sentido. O Sol, claro, não iria mudar, né? Porque ele está 14 de Virgem, está na casa 7, mas na cúspide da 8, que é sempre uma casa astrológica um pouco controversa, eu diria, tá? Nós temos também Mercúrio em Virgem, portanto, somos um país que eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, as pessoas falavam muito sobre limpeza, tomar banho, diziam que os europeus não tomavam banho, né? Eu ouvi essas coisas quando eu cheguei, eu tinha 16 anos, e me identifiquei muito, assim, depois de conhecer e depois de ter feito estudo de astrologia, com esse lado virginiano do povo brasileiro, que eu acho que, inclusive, está superando bem essa pandemia exatamente pelos cuidados que ele tem, porque é um país que tem muitos cuidados com higiene, né? E claro que o dia a dia, a comida do dia a dia, porque não esqueça que o signo de Virgem é um signo da classe trabalhadoras, mas é também dos sindicatos. Ela costuma ser identificado como sendo, tendo analogia com ciência e tecnologia, com o trivial, o cotidiano, né, os costumes, saúde e higiene, os produtos também vindos da agricultura, a comida do todo dia, sabe? Aquela coisa da mistura, está me faltando mistura, né? Que é a coisa do povo, e que nós devemos realmente focalizar com mais intensidade agora para recuperar o nosso país, né? Falo do país, nosso país, porque eu me naturalizei para aceitar esse meu país, que é o país de adoção. Se tiver barulho, é porque estão começando a esquentar. Eu moro perto da Praça da Independência, aqui no Gonzaga, em Santos, e na avenida aqui provavelmente teremos já assim, as manifestações a partir das 2 da tarde. Normalmente aqui nessa casa de Virgem também a gente vê a flora, a fauna, a defesa, né, dessa nossa parte que tem a relação com a natureza e com o solo, não esquecendo que o Brasil tem a casa 4, que é a casa dos pés, né, do Ministério das Minas e Energias, do BNH também, do edifícios públicos, tudo isso entra na casa 4, e nós temos ela em
Touro é terra, né? Então esse é o nosso país. Eu vejo ele muito bem assim, eu não consigo ver muito mais coisas, tem coisas boas e coisas ruins em todos os países, não é? Então, o que eu vejo assim, que se a gente for olhar somente as progressões secundárias, que são as lunares, né? A Lua está passando pela casa 8, então ela pede uma grande transformação e tem uma mudança importante que vai começar em dezembro, tá? Isso pela progressão lunar. A Lua é que ela está nesse momento, a Lua progredida está realmente transitando no signo de Virgem. Ela já passou da conjunção com o Sol. O Sol é o representante maior, ou seja, é o presidente da República. E agora ele está em conjunção com Mercúrio. Mercúrio é imprensa, né? Ministério de Educação, Ensino, Varejo, né, o dia a dia, o comércio, correio, telefones, comunicação em geral, né, e também tem relação com o trânsito, né, porque comunicação é trânsito também. Então aqui vem esse Mercúrio e na lua pré-natal, quando a gente faz a progressão lunar, a gente está falando do momento do Brasil, né? Ele tem uma mudança a partir de abril, porque ela vai sair, essa lua continua na 8, mas ela entra no signo de Libra. Tá? Libra tem relação com justiça, sim, mas tem relação com parcerias, com acordos, tá? E ali, como é casa 8, que tem uma relação com dinheiro, com dívida, tá? E também pode ter relação com taxas, ônus, né, pagamentos, empréstimos, não, tudo isso. E a mortandade também, né, porque casa 8 é casa da morte, mas é a casa do renascimento, é a casa do ciclo da vida. Como é que nós vamos recomeçar? E claro, o foco, a partir de janeiro e até junho, eu diria, é um período de muito enfrentamento, muita dificuldade e muitos debates, muitos embates, né? Claro, estamos entrando num ano que o ano que vem nós teremos eleições e não vou falar delas agora. O que eu vejo assim agora mesmo é que a lua pré-natal também está em conjunção com o ascendente, deixa eu ver aqui, exato, tá? A lua pré-natal, portanto, ela está modificando, está botando um foco muito forte naquilo que o Brasil mostra para os outros, né? O que nós somos como povo, nação. Esse nacionalismo está muito forte também por causa disso, porque a Lua, passando pela primeira casa, ela focaliza o povo, né? Ela dá muita voz ao povo, e o povo se manifesta com mais entusiasmo, com emoção. Temos que prestar atenção, porém, que a gente está, normalmente, quando passa a Lua na primeira casa, e ela já está aí há mais de um ano, nós temos a oposição de Vênus, e Vênus, que é o planeta que tem uma relação com prazer, né, até com prazer, claro, com produtos femininos, com moda, mas é o mundo da pacificação, ou seja, é um planeta de paz. E a oposição da Lua parece que não está de acordo, né, está no contra. Também tem relação com o fato de que, por exemplo, nesse momento de pandemia, quando teve o lockdown, especialmente as coisas de Vênus foram as mais afetadas, ou seja, teatros, cinemas, né, diversões, reuniões sociais, etc. Então, essa coisa, e aí o povo se revolta de uma certa forma, fica muito... como é que eu poderia dizer, fica muito frustrado, né? Deu muita frustração. Vamos entrar em dezembro, em janeiro já, num período de grande mudança. Inclusive, vejo essa mudança afetando muito a área econômica, tá? Especialmente janeiro, fevereiro, março, que são aqueles momentos que a gente tem que fazer imposto de renda. Quem tiver renda, né? Quem não tiver,
realmente vai ter que pôr a boca no trombone e falar, olha, nós estamos precisando mais, façam mais, diminuam os impostos, né? Então, acho que essa será uma focalização, uma reclamação. O que o governo federal pode fazer para melhorar a parte econômica e comercial do Brasil? Vai se falar muito de dívidas também, tá? Uma outra coisa que está acontecendo é que o meio do céu progredido está afetando a Lua e o Júpiter do Brasil. Isso daí também é uma coisa da progressão secundária, e esse Júpiter que está ativado, né? O brasileiro é muito entusiasmado, o brasileiro ele é acolhedor, é otimista, é piadista, faz piadas até quando ele está desesperado. Talvez ele tenha perdido um pouco esse humor, que é um humor tão fantástico que esse povo tem, né? Então vamos pensar nisso, vamos entrar num período de grande intensidade, inclusive emocional. Júpiter rege justiça, tá? Nós sabemos, ele é regente do Legislativo, é regente da Casa 9, que na realidade no Brasil, no mapa do Brasil, ocupa uma parte da Casa 10 e da Casa 11. Por isso que muitas vezes os juízes se colocam no lugar dos legisladores, né? Eles que acabam mandando por causa disso, por causa de ser regente da casa, o regente da Casa 9 acaba influenciando o Congresso, que é Casa 11. Casa 11, Congresso, membros do Congresso, também tem relação com os países amigos, que aliás deu um probleminha aí nesse fim de semana, tá? Mas isso depende, depois eu vou falar a respeito até disso, tá? Com os países amigos ou os países vizinhos, né? Uma outra coisa que eu vejo importante, então nós temos que lembrar assim, que em mundial a Casa 10 é sempre o executivo, a Casa 11 é o Congresso, ou seja, é o que pensa no futuro do país, né? E ali você pode também falar sobre Casa 9, por exemplo, que é a casa do legislativo, portanto da lei, tá certo? Então, leis, Congresso e lei, executivo e Congresso. Então, aquelas três casas astrológicas que ficam elevadas, né? Na Casa 11, porém, nós temos também os sindicatos, né? E países de esquerda, e partidos de esquerda. Porque Casa 11 é casa de Aquário, e casa de Aquário é aquela coisa um pouco utópica, né? Nós vamos reformar a sociedade para torná-la livre, mais justa para todos, etc. e tal, que são ideias, é idealismo, né? Isso, que também pode ser interessante, mas que no mapa do Brasil, por ter uma conjunção entre Urano, que é o da liberdade, e Netuno, que é utópico, ele é sonhador, então às vezes perdem um pouco o pé no chão, né? Falta um pouco de terra, né? Apesar que eu continuo achando que é a terra do Brasil, que é o solo do Brasil, que é tudo que Deus nos deu nesse país maravilhoso, né? Que não tem terremotos, que não... Meu Deus, mesmo com as mudanças climáticas, a gente não pode reclamar no nosso país. Se plantando, tudo dá. Bom, vamos conservar mais a flora e a fauna, isso é coisa de virgem, temos que tomar muito, muito cuidado com isso. E o que acontece no dia da independência? Então eu vou colocar aqui, para falar para vocês que eu não olhei o mapa, olhei sim, tá? Porque também não vou ficar improvisando e falando bobagem, porque às vezes a gente fala bobagem também, né? Mas eu tento não falar, porque na realidade o que eu estou vendo? A Revolução Solar do Brasil aconteceu ontem à noite, ontem no fim da tarde, um pouquinho antes da Lua Nova. A Lua estava a 13 graus e 21, o Sol a 14 graus. Portanto, Lua se aplicando, indo para encontrar o Sol, que aconteceu às 21 horas e alguma coisa. Então, o aniversário do Brasil, na realidade, aconteceu ontem à noite. Aliás, eu tive uma noite insone. Como eu tenho o Sol em Peixes,
essa alunação afetou muito a minha parte emocional. O Netuno está na oposição, tá certo? E está colocado na casa 12 do mapa da Revolução Solar. Aqui não falaria muito também daquele mapa, se o mapa é às 14h08, se é às 14h20, depois eu posso até, se eu tiver tempo, a gente até dá uma olhada. Mas o que eu vejo, um trígono bom entre a Lua, o Sol, que estão em conjunção, com Urano na casa 2. Portanto, um foco muito grande na casa 6, casa 2 e casa 10. Essas três casas são as casas, vamos imaginar, casa 2, casa do comércio, das trocas, dos bancos, instituições financeiras, Ministério da Fazenda, fala do capital de giro, da alimentação do povo e dos bens materiais provenientes da terra, portanto, agronegócios, mas especialmente casa 2 é casa do dinheiro. Renda do país, né? Orçamento nacional, os fundos de investimentos, tá? E, claro, tem um pouquinho de relação com inflação, tá? Por causa do Sol e Lua juntos. Então, um pouquinho de contenção nas despesas será necessário, porque o virginiano, o signo de Virgem, ele se relaciona com o bom senso. Eu acho que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo um virginiano, são pessoas equilibradas, com bom pé no chão e com muito bom senso. Não viajam na maionese, geralmente. E a casa 6, que é a casa que faz um trígono, portanto, um bom aspecto com esse Urano, que vai trazer novidades, inclusive ainda aumentando Pix, transações, Bitcoin, coisas assim, comerciais e digitalização de comércio, vai fazer um bom aspecto com a casa 6. Na casa 6 nós temos o Ministério do Trabalho, os sindicatos, tá certo? Ali também nós temos os policiais, servidores públicos, né? Tudo aquilo que dependem do governo para ganhar dinheiro e para gerar dinheiro. Assuntos das Forças Armadas, frotas de guerra, também entram nessa casa 6. Aí vem o Marte, mostrando que talvez possa haver movimento de tropas ligados, assim, movidos por idealismos, né? E sendo servidores públicos, pode ser a comando daquele que está lá em cima, que é o Capricórnio, que está na casa 10. Na casa 10 nós temos o poder, o sistema de governo executivo, às vezes é primeiro-ministro, depende do país, né? Tem primeiro-ministro, tem rei, tem rainha, né? Mas às vezes se confundem esses dois papéis, como por exemplo na Inglaterra, porque na Inglaterra nós temos a rainha e também temos o primeiro-ministro, na Espanha também. Tem muito a ver também com, tem o palácio também. Isso daí, como nós estamos com Plutão, no finalzinho, aqui, 24 de Capricórnio, mas ele está retrógrado. Então, ele está em bom aspecto com Marte, que está no signo de Virgem. Marte não está em retrogradação, portanto, ele está potencializado, levando as coisas, vamos lidar com as coisas do dia a dia. O que é que nós precisamos? Marte também pode falar dos incêndios, porque a casa 6 e o signo de Virgem também se relaciona com a flora e a fauna, né? Mas especialmente, eu vejo assim um foco muito forte na alimentação, higiene, naquilo que o povo precisa no dia a dia, na cotidianidade, né? Então, isso é muito importante. Bom, na casa do Congresso, que está em Aquário, nós temos Saturno retrógrado e Júpiter retrógrado. Júpiter está em bom aspecto com Vênus, signo de ar, portanto, signo de comunicação. Mas aqui nós temos o símbolo máximo da liberdade, tá? Liberdade, justiça, justiça social, queremos que seja o bem de todos. E aí eu estou com esse Saturno ali, para mim esse Saturno, que é o Saturno mais pessimista, mais
que é regente do signo, porque ele é o antigo regente de Aquário, ele está falando em reconstrução, em reavaliação, em responsabilidade, até por causa da retrogradação. Ele não está em mau aspecto, ele está em bom aspecto com Mercúrio, tá? Porque também Mercúrio aqui na Revolução Solar, ele me apareceu em Libra, e que é onde ele está, e junto com Vênus. Então, Mercúrio faz aspecto com Saturno, que fala em reconstrução. Precisamos reavaliar, precisamos não sei o quê, mas pode ser bom para conversar, para ter conversas políticas partidárias dentro do próprio Congresso. E o Júpiter está com Vênus, fazendo um bom aspecto com Vênus, o que pode sim ser muito favorável, apesar do Júpiter estar retrógrado. Então, a abertura, por exemplo, da parte cultural, né, os lugares de dançar, os cinemas, os teatros, enfim, a gente precisa, amostras, essas coisas é muito importante. Não esquecendo que Júpiter rege o turismo também, né, que é casa 9. Tá certo? Então, isso daí também, para mim, é muito importante. O que nós podemos ver também sobre esse Marte, né? Marte em oposição a Netuno. Muito bem, Marte é um planeta da ação, é um planeta que rege, sim, a polícia, que rege os atos mais, assim, violentos, mas sempre depende de como esse Marte se manifesta. E no signo de Virgem, ele não tem tanta força assim. Ele fala de ordem. Não esqueçam que a bandeira do Brasil fala de ordem e progresso. Portanto, ordem, que é do Sol, o Sol de Virgem fala de ordem e organização, e o progresso é do ascendente Aquário, que é do país. Uma outra coisa que eu vejo assim como analogia com esse ascendente do Brasil, que a gente sempre falou que São Paulo era a locomotiva do Brasil. Eu ouvi isso. Então, para mim, locomotiva e trem tem relação com modernidade, com Aquário e com Urano. Mas é isso. Então, eu vejo realmente o Brasil como um país com ascendente em Aquário. Não que ele não tenha o lado pisciano, né, da personalidade, porque realmente é um país de fé, mas Lua Júpiter, gente. Júpiter rege a fé, é antigo regente de peixes e é regente também da religiosidade, né? Religião, ok? Ok. Então, aqui, esse Marte que está na oposição, e talvez o Sol e a Lua estão em oposição também a Netuno, mas vamos pensar de Marte, que é ação, ele me fala sobre idealizações. Favorece, assim, na realidade, pode estar falando que está na hora de olhar para o lado peixes, que está lá do outro lado. Os excluídos, os pobres, os índios. Ações têm que ser feitas e também idealismos. Eu acho que tem exageros na idealização das coisas. Nós não vamos conseguir construir ou reconstruir a nossa sociedade como nós a desejamos. Nós temos que nos adaptar a novas realidades. Então, enfim, essa foi uma pincelada que eu dei, tá? Não é uma coisa exaustiva, nem vou chegar a falar sobre os movimentos que nós vamos ter. Os próximos dias serão cheios de debates. Outubro pode ser um mês no qual a focalização será maior na parte econômica, ou seja, novas estruturas econômicas. Novembro terá uma focalização maior na parte do comércio e da comunicação. Dezembro vamos pensar também em dar uma relaxada, né? Estou fazendo uma pincelada rápida, tá? Estou ficando quase sem voz. Então, isso vai estar um foco muito grande no lar, na família, na reconstrução do nosso núcleo. Nós queremos ver os amigos, não vai ter ninguém que vai segurar a gente em casa. Vamos reunir os familiares com máscara, como for, né?
Aí tem pessoas que me perguntaram, é possível que tenha uma terceira onda, quarta onda? Bom, é normal que enquanto o Netuno estiver transitando no signo de Peixes, que rege não só o karma coletivo, o karma, a parte mais difícil e mais dificultosa de superação, antes que se comece alguma coisa, nós passamos por essa casa, que é a casa de Peixes, do autossacrifício. Eu vejo que essa oposição é quase como se alguém te botasse na cara, assim, ó, tá na hora de olhar para isso, tá na hora de olhar para isso. Os pobres não podem simplesmente receber uma ajuda, eles precisam receber educação, saúde. Então, essas necessidades do povo têm que ser encaradas com mais seriedade, é isso que eu vejo. Então, dezembro vai ser uma focalização muito importante nos assuntos da família, depois, claro, assuntos de filhos, provavelmente diversões, né? Janeiro a gente sabe, e em fevereiro entra essa conjunção com o Sol e a Lua, que será atiçada pelo movimento do ascendente em cima dessa casa astrológica. Então, mês de fevereiro, vamos ter essa coisa de querer o carnaval, de querer viajar, muita atenção com isso, tá? Porque ainda teremos muito foco nessa doença, né? Essa doença não acabou. Eu vejo assim que todo mundo vai se contaminar. Por alguma maneira, alguma forma, como cada um reage, depende do seu fortalecimento, ou seja, da sua capacidade de criar os anticorpos contra esse vírus. Ninguém tem, porque o vírus era desconhecido, o nosso corpo humano não conhecia, então a gente está lutando contra ele. As vacinas ajudam a gente a fazer isso, mas o nosso comportamento, que tem que ter bom senso, né? Tem que ter higiene, prestar atenção, não se botar em aglomerados, coisas meio malucas. E sei lá, vamos pensar o que vai dar esse fevereiro aí. Muito forte, porque inclusive o movimento do ascendente vai alcançar justamente Marte, né? O Sol, a Lua e Marte. Então pode ser perigoso assim por uma recaída, né? Mas assim, o desejo, né? É um desejo de fantasia, um desejo de sonho, um desejo de recomeçar, um desejo de ver as pessoas, de abraçar. O brasileiro é muito alegre, ele não pode ficar recluso desse jeito, e nem muito tristonho, né? Tristonho. Eu acho que isso é uma coisa bem difícil. Eu vejo assim que abril e maio também vamos ter debates sobre isso, sobre justiça, sobre dinheiro, coisas que têm relação com Ministério da Fazenda, dívidas que tem que ser pagas, a falta de dinheiro do governo, e vamos nos preparar para as próximas eleições, que lá para o meio do ano, lá para junho, quando a focalização estará muito forte na casa 10, que é a casa do governo, nós voltaremos a falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem. Eu vou falar mais uma coisa. Hoje eu tirei um tarô novo, que eu não tenho muita familiaridade com o Lenormand, que é o baralho cigano, né? Acho que a minha pombagira é muito italiana, viu, gente? Eu não sei, eu tenho dificuldade de entendê-lo, mas eu ainda vou estudar por causa da curiosidade que eu tenho, né? E vieram 3 cartas, a primeira foi o 7 de ouros, ou seja, muito burburinho, muito movimento pela liberdade, muito tititi, muito não sei o quê, e também o desejo de, as pessoas que reclamam porque falta isso, falta aquilo, enfim, tem muita coisa que está, né, quando a gente tira 3 cartas, normalmente é passado, presente e futuro. E atualmente fala do início de um novo projeto. Né? Veio uma carta que fala do início, é a criança, é uma criança inocente que brinca, que está tentando compreender, está iniciando uma nova brincadeira, mas com inocência, com vontade de fazer as coisas e sem preconceitos. E depois, no futuro, teremos segredos que vão ser revelados, recados, notícias que nós vamos receber que nós não sabíamos e novos projetos para o país. Então,
minha gravaçãozinha para vocês, que vocês façam bom proveito, que passem bem esse 7 de setembro, que seja com amor, que seja com tolerância, especialmente respeito pela opinião do outro, liberdade de expressão, sem ofensas. Se a opinião é diferente da sua, respeite. Respeito é bom, eu gosto. Uma boa semana para todos, um feliz 7 de setembro.